Bom dia, vamos iniciar com o tópico segmentos orientados e vetores. Primeiramente, segmentos orientados. Dado dois pontos distintos no espaço, ponto A, ponto B, o segmento orientado AB é o segmento cujo ponto A é a origem e o ponto B, extremidade. Origem, extremidade. Notação para segmento orientado, AB. Segmentos orientados importantes, primeiramente o segmento orientado nulo. O segmento orientado nulo é o segmento orientado cuja origem é A e a extremidade também é A. Ou seja, a origem coincide com a extremidade. Nada mais é do que o próprio ponto A. Dado o segmento orientado AB, eu posso considerar o segmento orientado BA. Então, por exemplo, eu tenho um segmento orientado AB, AB. O segmento orientado BA é o segmento cuja origem é A e a extremidade é B. Então, a origem e a extremidade do segmento orientado oposto, ela é trocada. Todo segmento orientado possui três características. A primeira característica do segmento orientado é o comprimento. Por exemplo, eu tenho um segmento orientado AB e eu quero medir o comprimento dele. A ideia é o seguinte, eu vou considerar uma reguinha. Essa reguinha eu vou dizer que tem uma unidade de comprimento, eu venho com essa reguinha e comparo com o meu segmento orientado. Por exemplo, aqui eu vejo que o comprimento do segmento orientado AB tem duas vezes essa reguinha, ou seja, o comprimento do segmento orientado AB tem duas unidades de comprimento. Outra coisa importante, outra característica pertinente ao segmento orientado é a direção. Perceba o seguinte, eu tenho um segmento orientado AB, tá? Cuja origem é A, extremidade AB, todo por dois pontos distintos passa uma única reta. Essa reta eu vou denotar por R. Essa reta é chamada reta suporte. Então, a direção do segmento orientado AB é dado pela reta suporte. Então, dois segmentos orientados terão a mesma direção se suas retas suportes, por exemplo, forem o quê? Paralelos. Então, o segmento orientado AB e CD, eles têm o quê? Eles têm a mesma direção, por quê? Porque suas retas suportes, a reta S e a reta R, elas são o quê? R é paralela a S. Nesse caso, dizemos que AB, segmento orientado AB, e CD tem o quê? Tem a mesma direção. Por fim, a última característica é o sentido. Primeiramente, eu posso falar em sentido de segmentos orientados que possuem a mesma direção. Por exemplo, nesse caso, posso considerar o segmento orientado AB, o segmento orientado CD. O segmento orientado AB e CD tem o quê? AB e CD têm o mesmo sentido. Já por outro lado,
o segmento orientado EF e GH tem sentidos opostos. EF e GH tem sentidos opostos. A maneira de facilmente visualizar é a seguinte: você vai ligar origem com origem, extremidade com extremidade. Se esses dois segmentos não se interceptarem, os segmentos orientados têm o mesmo sentido. No segundo caso, eu liguei origem com origem, extremidade com extremidade, possuía interseção, então os segmentos orientados têm sentidos opostos. Agora eu vou falar de igualdade entre segmentos orientados. Então eu tenho o segmento orientado AB e o segmento orientado CD. Eu digo que o segmento orientado AB é igual ao segmento orientado a CD se A é igual a C e B é igual a D. Ou seja, dois segmentos orientados serão iguais se o quê? Eles forem propriamente idênticos, ou seja, possuírem a mesma origem e a mesma extremidade, ou seja, aqui é A, que também é C, que por sua vez aqui é B, que também é D. Só que eu quero introduzir, entre aspas, uma nova igualdade. Essa nova igualdade, ela será de extrema importância na definição de vetor. Nesse caso, eu direi que dois segmentos orientados são iguais nessa nova igualdade se eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. Nesse caso, eu não vou dizer que eles são iguais, eu vou dizer que eles são equipolentes. Nesse caso, os segmentos orientados com mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento, então mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido, eles são equipolentes. Então, nesse caso, eu uso essa notação aqui para representar segmento orientado equipolente. Então, por exemplo, se eu tiver o segmento orientado CD, então eu tenho o segmento orientado AB, tenho o segmento orientado AB, eu quero construir um segmento orientado CD, então eu quero construir um segmento orientado CD equipolente ao segmento orientado AB. Em outras palavras, eu quero que a CD e a B tenham o quê? Mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou marcar para construir um segmento orientado, eu preciso dizer quem é a origem, quem é a extremidade. Então eu vou colocar a origem do novo segmento orientado, a origem C, um ponto qualquer do plano. Observe o seguinte, o segmento orientado ele tem o quê? Ele tem uma direção. A direção é dada pela o quê? Pela reta suporte. A gente sabe que por um ponto passam infinitas retas. Porém, existe uma única reta que é o quê? Paralela à reta suporte do segmento orientado AB, ou seja, existe uma única reta S paralela à reta R. Então, eu vou construir essa reta S. De modo que agora só falta marcar o quê? Marcar a extremidade. Eu posso marcar a extremidade depois de C ou antes de C. Porém, se eu marcar antes de C, na reta S, esses dois segmentos orientados terão o quê? Sentidos opostos. Então, eu vou marcar depois de C. Vou marcar o ponto de modo a preservar o quê? O comprimento. Então, marco o ponto D. Nesse caso, o segmento orientado CD, pela construção, ele é o quê? Ele é equipolente a B, porque teve o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido.